palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela graça nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós somos perfeitos. Não, nós somos salvos porque Jesus na cruz pagou os nossos pecados. É por meio da fé, é porque nós cremos nele. É por isso que Satanás, o nosso adversário, ele luta tanto para as pessoas saírem da fé, deixarem a fé de lado. Eles querem, os maus, os inimigos da nossa alma, que nós venhamos ser simplesmente evangélicos e não crentes. Que temos uma nova religião, mas sem Jesus. E a Bíblia diz que a salvação é de graça, mas é por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Porém, só vai funcionar a salvação na nossa vida se nós estivermos ligados nele. Por isso, em João 15, o Senhor Jesus disse assim: olha, está em mim e eu em vós. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Ele disse: sem mim vocês nada podem fazer. Ou seja, sem Jesus nós voltamos a ser aquela pessoa animalesca, irada, orgulhosa, arrogante, que cede aos apelos da carne, que cede aos impulsos baixos da nossa natureza que caiu, porque nós temos duas naturezas. Quem foi salvo tem a natureza divina, recebeu essa nova natureza, que é aquele desejo de agradar a Deus, aquele desejo de adorar a Deus, aquela sensibilidade para buscar o Senhor. A nossa nova natureza, ela tem prazer nas coisas santas, tem prazer em buscar o Senhor, em fazer aquilo que agrada o Senhor. Porém, aquela velha natureza, aquela natureza que foi herdada de Adão, que está ainda no nosso corpo, no nosso DNA, essa velha natureza continua aí. Nós somos salvos. O que vai nos manter no estado de bênção é uma vida de fé. A fé que gera intimidade, a fé que gera compromisso com o Senhor. Somos salvos pela graça, mas temos que viver esta fé, estar aos pés do Senhor. Nós temos a ilustração exata, quando Jesus estava na casa de Lázaro e Maria estava aos pés do Senhor, e Marta estava ansiosa, corria para lá e corria para cá, mas Maria estava em paz, porque ela estava ali com o Senhor. Esse é o retrato na vida do crente. A salvação é um estado, e é um estado que Deus quer que seja eterno, porém aqui na terra nós precisamos crescer. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação, ela pode ser desenvolvida na nossa vida, mas depende de nós, não é de Deus. Se nós um dia pedimos a salvação, Deus já nos deu a salvação. Ela já é nossa, é de graça. Não fizemos nada para alcançar essa graça. Essa nova natureza que tem prazer em servir a Deus, essa nova natureza, porque quando nós fazemos algo que entristece a Deus, nós também entristecemos. Isso está dentro de nós. O nosso prazer é servir a Deus. O nosso prazer é agradar o Senhor. Esse é o nosso prazer. E a nossa tristeza também é viver fora da palavra. É fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. Também nos entristece. Mas nós precisamos aprender que salvação, ela é de graça, mas é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as obras.
e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Embora a salvação ela não venha de obras, as obras aperfeiçoam a nossa fé, fortalece a nossa fé. Quantas pessoas estão se sentindo fracassadas? Claro, você quer que Deus faça tudo e você não faz nada. Quantas pessoas estão se sentindo fracassadas porque elas não fazem as obras que Deus quer que nós façamos? O Senhor Jesus disse aos discípulos: olha, eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. Eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. Existem pessoas que pedem oração, mas não oram. Existem pessoas que ao invés de louvar o Senhor, ficam lamentando, reclamando, murmurando. São como Israel, que saiu do Egito, já estava em rumo da terra prometida, mas tinham saudade do Egito e reclamavam qualquer dificuldade que passavam no deserto. Deus já nos tirou do Egito, já nos arrancou das mãos do faraó, nos tirou das garras do diabo. Estamos agora no caminho da terra prometida, um dia chegaremos lá. E nesse deserto existem serpentes, escorpiões. Nós vamos enfrentar situações adversas, haverá dias maus. Mas nós precisamos estar firmados na palavra. Precisamos estar vivendo a fé. Paulo chama isso de bom combate. O bom combate é uma luta, é uma guerra. É o inimigo tentando te tirar da presença de Deus, tentando desanimar você todos os dias. E você dizendo: não, eu vou olhar para Jesus. Jesus não parou, Jesus não desistiu. Jesus, ele não voltou atrás, mesmo quando a sua natureza, ele não queria, a ponto dele dizer: a minha alma está entristecida, a ponto dele dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas faça a sua vontade. Eu vou olhar para Jesus, vou fazer a vontade do Pai. E eu quero que a minha fé seja aperfeiçoada. Eu quero que minha fé seja aperfeiçoada. Não caia no engano das pessoas dizendo que fé é tudo igual, não. A fé não é toda igual. Cada um tem uma medida de fé. A Bíblia diz que a fé ela tem medida. Para aquela mulher que ela veio clamando e pedindo para o Senhor assim: Senhor, cura minha filha. Logo se levantou a oposição, mandando ela calar a boca, mas ela continuou clamando. E Jesus a atendeu. Mas antes Jesus disse algo para ela que poderia fazê-la desistir, quando Jesus disse assim: olha, mulher, não é lícito que eu tire o pão dos filhos e dê os cachorrinhos. Ela disse: também, Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E esta fé que Deus quer que nós venhamos ter. Qual era a fé daquela mulher? A fé dela era em Jesus. Mesmo ela sabendo que ela não era da mesma nacionalidade do Senhor, que ela não fazia parte do povo eleito, do povo escolhido, porque era assim que eles entendiam naquela época. Ela disse: não, mas eu creio no teu amor. Eu creio na tua bondade, eu creio na tua misericórdia. Eu creio que mesmo o Senhor abençoando todos os filhos de Israel, o Senhor ainda tem uma bênção para mim. E eu quero essa bênção na minha vida. Eu quero essa bênção na minha vida. Ela não se exaltou. Ela se humilhou na presença do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham, o Senhor exalta. E o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua menina já está boa. E a menina foi liberta dos demônios. A fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé é aperfeiçoada. Em nome de Jesus, se levante, comece a praticar a palavra, comece a viver a palavra, e você vai ver que a sua fé vai crescer cada vez mais, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Seja crente de verdade, seja um crente que vive a palavra de Deus.